O amor me chama e eu preciso ir. Essa é a parte 2, a missão. A primeira vez que eu preguei aqui, já faz um mês, a gente falou sobre um texto. Eu vou lê-lo agora, mas eu não vou expor ali. Eu vou comentar para a gente relembrar o que foi falado na primeira vez e contextualizar quem não ouviu aquele dia. O texto está em Marcos 10, do 17 ao 30. A primeira parte, que foi a que eu preguei, o texto diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelho diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso ele ficou abatido e afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. No primeiro dia, a gente abordou que esse jovem chegou diante de Jesus perguntando: o que farei para herdar a vida eterna? E naquela ocasião eu disse que essa palavra "que farei" era assim: como eu posso manufaturar isso? Como eu posso produzir? Como eu posso conquistar essas coisas? Diante disso, Jesus fala: você conhece os mandamentos. E ele fala: eu conheço tudo isso, eu realmente sou muito bom. Quando Jesus olha e o ama, e eu mostrei aquele videozinho daquele rapaz que fez o filme A Paixão de Cristo, a gente entende que Jesus o chamou não apenas pela palavra, mas pelo olhar. Jesus o amou, e era impossível, se aquele homem sentiu o amor de Jesus através de um figurante representando a Jesus, imagina o próprio Cristo olhando dentro da alma daquele jovem. E Jesus disse: falta-lhe uma coisa. Esse homem chega diante de Jesus querendo acrescentar: como eu faço para ter a vida eterna? Como eu acrescento aos mandamentos que eu já cumpro? E Jesus falou: te falta alguma coisa, mas o que te falta não é para acrescentar na sua vida. O que te falta é para substituir. Aquilo que você acha que tem é o que te falta, não para acréscimo, mas para substituição do amor. Então Jesus fala para ele: você tem que ir, se desfazer do seu amor pelas riquezas. E isso para esse jovem era vendendo tudo e dando aos pobres. Depois Jesus fez um convite que para algumas pessoas Jesus recusou. Jesus algumas vezes curava alguém, expulsava o demônio, essas pessoas falavam: deixe-me seguir-te. E Jesus falava: não, vai e anuncia o que Deus fez com você aonde você está. Mas para esse jovem Jesus convidou, Jesus o chamou, o amor o chamou para segui-lo, e ele rejeitou. E o texto diz no finalzinho: saiu abatido porque tinha muitas riquezas. Agora a gente vai ver a parte 2 desse texto. Esse texto é um só, é uma perícope de uma coisa só. Mas agora a gente vai ver quando Pedro responde, quando a gente responde a esse amor que nos chama, o que acontece. Então o texto agora é do mesmo capítulo, Marcos 10, do versículo 26 a 30. E ele diz assim: Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campo por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente: casas, irmãos, irmãs, mães,
filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. O texto começa dizendo que Jesus olhou para eles. E esse olhar que Jesus tem para os discípulos é o mesmo olhar que ele deu para aquele jovem. É um olhar com amor, com ternura, com graça. E ele diz algo que é pesado de ouvir. Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Imagina o coração de Jesus. Esse episódio que está em Marcos é praticamente a última semana de Jesus. Jesus está caminhando para Jerusalém para ser crucificado. Então imagina, alguém interpela ele nesse caminho e fala: mestre, reconhece a divindade de Cristo. Reconhece que ele é capaz de dar aquilo que ele está procurando, a vida eterna. Então imagina o coração, esse jovem chega diante de Jesus. Eu disse a última vez, ele vai na pessoa certa, buscando a coisa certa, ele tem a resposta certa, mas ele toma a decisão errada. Então esse jovem chega e o coração de Jesus está olhando para esse jovem, indo embora triste e abatido e falando para os seus discípulos: como é difícil, como é triste ver que aos ricos é difícil entrar no reino dos céus. Por quê? Por conta do dinheiro? Não, mas por conta do amor que eles têm. Então ele recusa esse convite de seguir Jesus. Por quê? Porque o amor desse jovem era muito maior pelas riquezas do que de fato por Deus. Então Jesus olha para os seus discípulos e afirma: quem amar mais as riquezas ou qualquer coisa que possa competir o nosso coração com Deus, não herdará o reino. E eu queria dizer assim, nós não temos problema, a igreja, o reino de Deus, o evangelho não tem problema com riqueza. O problema que a Bíblia fala, que Jesus fala, é o amor às riquezas, não as riquezas em si. Diante disso, uma perguntinha que fica no ar para a gente responder: pelo que nós temos ou com o que nós temos gastado a nossa vida? O que nós estamos correndo atrás? Eu vou relatar agora um videozinho que eu vi no Instagram, e quando eu vejo esses vídeos, eu gosto de passar aqui para não ficar a minha interpretação. Mas esse é em inglês, legendado, então ficaria um pouquinho complicado. Mas ele conta a história de um executivo muito bem sucedido, está num podcast dando uma entrevista. E ele fala que ele estava preparando a mala dele para viajar, e a filha dele chega assim: papai, você vai viajar de novo? Ele fala: eu vou. E ela fala: por que você viaja tanto? E ele dá a resposta padrão: porque é assim que eu consigo prover as coisas para dentro de casa, é assim que eu consigo te dar educação, é assim que eu consigo cuidar de você e da mamãe, e é assim que eu coloco comida na mesa. E ela faz a pergunta, no auge da sua infância: papai, se eu comesse menos, você viajaria menos? Nessa hora, dá para ver que algo pega nesse homem, porque a voz embarga, o olho começa a merejar lágrimas, e ele fala: e eu continuei fazendo a mala. E ele conta para esse entrevistador no podcast, num mundo paralelo, num conto de fadas, alguém desfaria sua mala, iria chupar um sorvete com a sua filha, olharia para ela e falaria: tá bom, papai não vai viajar mais. Ele fala: mas eu continuei fazendo a mala. Eu continuei fazendo a mala. E aquele entrevistador pergunta: por quê? E é aí que é a resposta que eu queria dar para essa pergunta: pelo que nós temos gastado a nossa vida. Ele fala: porque eu precisava mostrar para ela quais são as coisas que nós temos que abrir mão para vencer na vida. Eu queria mostrar para ela que desde cedo é necessário abrir mão de muitas coisas para chegar onde se quer. Agora deixa eu te perguntar, não é nem a pergunta para vocês, é a pergunta para esse homem, só para ele. Imagina essa criança com 18, 25 anos, com a Ferrari na garagem, olhando para ele e falando assim: eu não me importaria de andar de ônibus, eu não me importaria de comer ovo todo dia, eu não me importaria de ser simples, mas eu queria a sua presença. Você me deu muitas coisas, mas eu não tive você. Pelo que o nosso coração tem buscado, pelo que o nosso coração tem competido com Deus, qual a nossa maior motivação? E nós precisamos de bons médicos cristãos para ser referência nos hospitais. Nós precisamos de bons professores para ser referência nas escolas. Nós precisamos, em todas as áreas, um bom engenheiro, um bom político. Em todas as áreas nós precisamos ser bons cristãos para darmos testemunho. Mas pelo que nós temos gastado a nossa vida? Em direção a quê? Isso que a Ju disse dessa música é muito difícil de ouvir, porque é muito fácil cantar: eu abro mão de tudo por ti. Mas viver isso é quase impossível. Não é impossível, mas é quase impossível, é muito difícil.
E é isso que deve permanecer como um alerta no nosso coração. Que qualquer coisa que pode competir no nosso coração com Deus, nos tirará do reino de Deus. O que nós temos guardado em nosso coração, que pode competir esse lugar com Deus, que pode competir esse lugar com o Espírito Santo que quer mover a nossa vida. Nós devemos ter em mente que a nossa entrega é diária, a renúncia é diária. Nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida uma vez para a salvação, mas diariamente, paulatinamente, nós temos que renunciar às coisas e abrir o nosso coração para ter muito mais de Jesus. Mas se a gente notar no texto, a primeira vez que Jesus diz para os discípulos como é difícil aos ricos, na primeira vez os discípulos ficam admirados. Por que admirados? Porque se trata do outro. Então imagina a cena, Jesus aqui com os discípulos, aquele jovem ainda abatido, Jesus fala, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. E os discípulos admirados, nossa, nem imaginava, como é difícil mesmo. Esse cara não quer nada com nada. E ele fala o quão difícil é, que o exemplo que ele dá é que um camelo, aquele bicho, aquele animal, é mais fácil entrar numa agulha de costurar. Isso é humanamente possível? Claro que não. Então é impossível ser salvo. Só que a segunda vez que Jesus fala o quão difícil, Jesus olha para eles com esse mesmo amor e os chama de filhos. Normalmente a palavra filhos na Bíblia, no grego, é huios, que quer dizer filhos. Mas aqui Jesus usa uma palavra que é teknon, que é como você trata uma criancinha. É como você fala uma criancinha com ternura, com amor, uma criancinha de 3 aninhos. E agora ele fala o quão difícil é entrar no reino de Deus. E agora os discípulos estão perplexos. Por que perplexos? Absolutamente espantado. Porque agora não apenas aquele rico que estava indo embora, agora eles também. E nós aqui da Igreja Missionária do Aeroporto entramos nesse barco também. Como é difícil entrar. Então agora fica na cabeça desses discípulos, Jesus afirmando a nossa insuficiência de produzir a própria salvação. Aquele jovem chegou até Jesus com uma certa bagagem. Jesus, eu estou trazendo isso e eu quero chegar naquele objetivo. Só que eu não quero a sua palavra. Eu quero no meu caminho aqui, que o Senhor só me mostra o atalho. Então a gente não consegue chegar e nós não produziremos salvação pelas nossas próprias obras. Deus envia seu Filho para morrer naquela cruz, verter o seu sangue. Por amor é um sacrifício de dádiva, de dom, de graça. A salvação é um favor que Deus nos dá, é uma dádiva, é um dom, é um presente, é favor e merecido. Por isso que a gente deve ser tão responsivo a esse amor. Quando esse amor nos chama, nós realmente devemos ir. Por quê? Porque Deus doou o seu melhor. Deus não olhou lá no céu e falou, qual que é o anjo de menor classe aqui no céu para eu enviar para morrer para esse povo? Deus não fez isso. Deus olhou e falou assim, qual é o meu melhor? O que eu posso dar de melhor para quem eu criei? A imagem e semelhança. Eu posso dar o meu filho, então eu dou o melhor. Por isso que quando o amor nos chama, nós precisamos ir. Eu quero pegar o gancho do versículo 28. Que é depois dessa situação de Jesus falando quão difícil é para todos entrarem no reino. Pedro fala o seguinte, nós deixamos tudo para seguir-te. O que Pedro está falando? Lá em Marcos 1, 16 a 20, Jesus está caminhando e ele encontra 2 peões lá, trabalhando, pescando, Pedro e André. Jesus olha para ele e fala, viu, vem ser meu discípulo, vem caminhar comigo, vem ter vida. E eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E eles largam aquelas redes e vão seguindo Jesus. Um passo mais adiante, Jesus encontra Tiago e João fazendo a mesma coisa, lavando as redes para pescar. E ele olha para aqueles 2 e fala, viu, vem caminhar comigo, vem aprender, vem ter vida eterna comigo. E eles deixam. Então Pedro está olhando e falando, Senhor, nós deixamos tudo. E eu quero te perguntar, quanto custa seguir a Jesus? Se a resposta no seu coração foi nada mais, nada menos do que tudo, a gente está com algum problema no nosso coração. Quanto custa seguir a Jesus? Tudo. Quando esse amor nos chama, quando Jesus nos chama, quando Deus nos encontra, é para uma caminhada cristã.
é para desenvolver essa vida. Nós devemos ser motivados pelo amor e pelo chamado de Jesus, não movido pela ganância, pelo que nós poderemos receber em troca ou não. É uma decisão pessoal, movida e motivada pelo chamado de Jesus. Vinde a mim, vem me segue para ser meu discípulo. E não só Pedro, não só Paulo, não só Tiago, não só João, mas nós também devemos abrir mão das coisas. E é isso que Paulo vai falar em Filipenses 3, de 13 a 14. Ele está nos ensinando, e ele vivendo isso, Paulo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Ou seja, eu estou deixando para trás todas as coisas do passado, eu não estou carregando bagagem nessa caminhada. Não tem condições de eu trazer coisas comigo, então eu estou deixando todas essas coisas do mundo aqui para trás, e avançando para as que estão adiante. Ou seja, eu estou me esforçando, é um emprego de vontade, mas de força também de continuar caminhando. A gente não entra nesse caminho com Jesus e é levado pelo vento como uma onda. É necessário, é preciso um emprego de força, de esforço da nossa vida para continuar. Então Paulo continua: prossigo para o alvo é Cristo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. O amor nos chama, nós precisamos ir, de Deus em Cristo Jesus, a vida eterna. É abrindo mão daquilo que pode corromper o nosso coração, para alcançar a vida eterna. O que Jesus espera no seu chamado para nós é que nós o amemos até que nada mais importe. Quando a gente começa a olhar e falar assim: Jesus Cristo é muito importante para mim, mas isso daqui é tão importante quanto Jesus. Ele espera que nós deixemos essas coisas de lado, até que Ele seja o nosso alvo principal, o nosso amor maior, aquele que nós possamos depositar toda a nossa vida. Quando a gente aceita esse chamado, Jesus diz o seguinte: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, quando a gente deixa tudo, e Jesus não está falando para a gente virar as costas para todas as pessoas. Jesus não está falando para a gente que é para a gente vender tudo. Jesus simplesmente está falando que é um compromisso com Ele e com o seu Evangelho. E essas circunstâncias aparentemente, que aparentam perda, na verdade é ganho. Porque Jesus está dizendo que a nossa vida, ao assumir isso, ao fazer esse compromisso com Ele, Ele nos dará, nessa vida ainda, 100 vezes mais. Quando a gente assume um compromisso com Ele, não dá para desassociar Jesus Cristo da cruz. Não dá para desassociar Jesus Cristo das suas palavras. Então, quando a gente assume a vontade de ir, quando a gente assume desejo, quando a gente responde a esse chamado, não dá para desassociar Jesus e o Evangelho. Quando a gente assume esse convite, esse chamado que nós tivemos, não dá para aceitar agora, a partir de agora que a gente começa nessa caminhada com Cristo, os valores contrários à palavra de Cristo. A partir do momento que Ele nos chama, Ele nos convida a segui-lo, é uma entrega de 100%. Não dá para ter meio termo. Não dá para ter 50-50. Não dá para vir meio dia na igreja, e igreja eu estou dizendo Cristo, não dá para viver meio dia em Cristo e meio dia no mundo. Não existe relacionamento profundo com 50% de entrega, e eu vou te mostrar isso. Imagina você que é casado, imagina o seu cônjuge. Ele chega para você e fala assim: viu, a gente viveu hoje até aqui, maravilha, mas a partir de agora eu vou te dar 50% do meu tempo, 50% do meu dinheiro, 50% da minha atenção, 50% de tudo. Até quando esse casamento resistiria? Se chegar até o fim do ano, eu dou glória a Deus pela sua vida, que é muito paciente. Não dá para ter relacionamento com 50% de entrega. E se a gente não aceita que o outro, humanamente falando, nos dê apenas 50% do que ele é, a gente quer 100% dessa pessoa, 100% de comunhão, 100% de fidelidade, 100% de verdade, 100% de caráter. Por que que o nosso coração às vezes nos engana, achando que dá para ter relacionamento com Deus por 50% de entrega?
Por que que o nosso coração, a nossa vida, às vezes nos engana que dá para conquistar o reino dos céus vindo num culto, 2 horas num domingo? A gente passa de segunda a sábado, às vezes sem ter compromisso nenhum com Cristo e com a sua palavra. E a gente acha que está num caminho perfeito para o reino dos céus. O nosso coração às vezes está sendo corrompido pela falsa ideia de entrega. Ou nós nos entregamos 100%, ou nós não nos entregamos. Ou a gente realmente acredita que eu vou deixar tudo para seguir a Cristo, ou a gente vai continuar caminhando na nossa própria ideia, na nossa própria vida mesmo. O custo de um discipulado é 100% de entrega. E esse é o chamado para segui-lo, para ser transformado em discípulo. É por isso que ele nos convida a ter um relacionamento profundo. Jesus ele não deixa um curso de discipulado com 12 aulas para a gente fazer. Ninguém se forma como discípulo. A gente se transforma em discípulo. Lembra quando Paulo fala, não vos conformeis com esse mundo? É não tome a forma. Por quê? Porque a forma pode ser aparência. Eu posso ter uma forma de cristão. Eu posso ter uma forma de crente. Mas ser transformado é aquilo que a gente é mudado na essência e revelado no exterior. Então a gente se transforma. E se não tem um curso, como que a gente faz? O pastor Silas, que é pastor já jubilado da IPI, é uma das mentes mais brilhantes que eu já vi. Tive o prazer e o privilégio de ser aluno dele no curso. Ele diz o seguinte, a Bíblia, diferente de todos os outros livros, é o único livro em que o autor vem junto. A gente pode ler qualquer livro, de ficção, de polícia, de terror, de romance. Ali o autor colocou um personagem e ele está falando algo que estava na mente, do coração dele. Mas a Bíblia não. A Bíblia é o único livro em que o autor vem junto. Então quando a gente está ali lendo a Bíblia, não está lendo apenas uma história, aquilo está falando com a gente, é aquilo que nos alimenta. O Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida, nós vamos sendo transformados pela renovação da nossa mente, pela palavra de Cristo. Aquilo ali vai fazendo com que a gente tenha relacionamento com Deus. É um relacionamento diário, um relacionamento crescente. A Bíblia é o único livro em que o autor vem junto. Então, para nós sermos discípulos, nós temos que partilhar a nossa vida com Cristo, até que Cristo seja mais em nós, e nós começamos a diminuir, igual João falou, que ele cresça e que eu diminua. Até que alguém comece a olhar para você e fala assim, eu já não consigo mais reconhecer em você quem é você e quem é Cristo na sua vida. Você está tão misturado, por isso que eu disse da Ju, ela ama Jesus muito mais do que a mim, graças a Deus por isso. Porque tem hora que eu me sinto constrangido no relacionamento com ela, porque eu olho e falo assim, eu adorei agora, eu vou adorar só amanhã. Ela não, ela tem uma vida inteira de adoração, e isso me constrange. Então agora eu não olhei para ela e me desanimei, falando, então deixa ela assim. Não, eu estou todos os dias, Senhor, me ajuda a ser transformado, renova a minha mente, me ajuda a ser mais parecido contigo, não me deixa mais ser explosivo, não me deixa mais ser colérico, não me deixa mais falar palavras torpes, muda o meu coração, para que na minha essência seja transformada e as pessoas consigam ver agora a glória de Cristo na minha vida. E Cristo vai afirmar que quem deixou tudo por amor a Ele, não deixa de receber nessa terra, 100 vezes mais. E é interessante que as pessoas deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, filhos, campos e pai. Mas aqui nessa terra, o que Jesus promete é casa, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campos. Não tem a palavra pai, porque ele espera que Ele seja o seu pai. Ele espera que no seu relacionamento você desenvolva. E eu estou falando isso, não é só da boca para fora. Eu tenho tentado transformar, eu já disse isso para vocês, em alguém que tem dificuldade de me relacionar com Deus como pai, e me enxergar como filho. Mas isso é um processo que, em nome de Jesus, há de ser curado na minha vida. Então eu hei de enxergá-lo como um pai. Então é o nosso objetivo, ter esse relacionamento de pai. Só que Jesus promete, nesse tempo, então como que a gente olha? Eu tenho uma irmã só, biológica. Só que eu sei que tem muitos irmãos aqui nessa igreja que me amam, que me tratam bem. Eu tenho só uma mãe, mas eu sei que tem gente aqui que me abraça como filho. A G, esses dias que eu fiquei doente, ela manda áudio para a gente chorando. Nem minha mãe chorou quando eu fiquei doente. Mas a G é uma mãezona que a gente tem. Então eu tenho muitas mães aqui.
Casas, eu só tenho uma, mas eu sei que tem muitas casas abertas aqui, que me recebem diversas vezes para comunhão. Então é isso que Jesus está falando. Aquilo que possivelmente você achou que era perda na sua vida, Ele vai acrescentar 100 vezes mais no reino aqui na terra, nos irmãos da comunhão, da igreja. Só que junto com isso vem uma palavrinha que eu não queria ter grifado ali em amarelo: perseguição. Junto com isso virá perseguição. Na vida eterna, na era futura, a vida eterna, mas aqui perseguição. A promessa de Jesus é que não haverá perdas, mas ganhos, será acrescentado na nossa vida. E essa perseguição, eu tirei esses relatos que eu vou falar agora de um site chamado Missão Portas Abertas. É um site onde você pode conferir. No início de 2022, isso daqui é um relato na Coreia, tá? Da perseguição daquele país. No início de 2022, havia um grupo de irmãos reunidos num lugar, cultuando. Alguém, não sabe se informante da polícia ou alguém que descontente desse grupo, informou para a polícia onde eles estavam, e eles foram capturados e executados. Esse aqui eu vou ler, tá? Porque vocês que são pais, é um alerta para vocês. Os pais cristãos norte-coreanos muitas vezes optam por não contar aos seus filhos sobre a fé. Afinal, isso é altamente perigoso. Caso as crianças citem um verso ou uma história bíblica na escola, ou mesmo cantarolem um hino cristão, toda a família pode ter problemas. Por isso os pais costumam esperar para compartilhar até que os filhos estejam mais velhos. A gente tem noção do que é isso? A gente consegue perceber o que é isso? Um tipo de perseguição assim? Onde você crê em Jesus, mas você olha para o seu filho de 3, 4, 5 anos e você não pode falar para essa criança sobre Jesus, porque você tem medo por conta da perseguição ao Evangelho. O simples fato de você amar a Jesus, de você receber o chamado do amor e seguir, vai te custar a vida. Nós vivemos aqui no Brasil, e eu digo por pouco tempo, uma grande liberdade religiosa. Você pode caminhar com a sua Bíblia debaixo do braço, você pode ir aqui com as portas abertas, receber qualquer um, você pode visitar todas as igrejas do mundo que você quiser aqui, no Brasil, né, do mundo. Só que tem uma nova ordem sendo erguida. E tem algumas coisas, aquele chat GPT, você já deve ter ouvido falar disso, ele está reescrevendo a Bíblia. Mas como reescrevendo a Bíblia? Ele está tirando o pecado, ele está tirando contradições que ele acha que tem de errado, ele está tirando muitas coisas e deixando só aquela caixinha de promessa. Não vai durar muito tempo. Essas nossas Bíblias que nós temos, elas serão tiradas do mercado. Será apresentada essa nova Bíblia. Então agora você imagina, nós aqui da missionária, a Igreja Assembleia, a Quadrangular, a Igreja Católica, tendo que ter essa única Bíblia para ser pregada. Ame a sua Bíblia. Tenha comunhão com a palavra de Cristo todos os dias. Vai chegar um momento que isso vai ser tirado das nossas mãos. E a hora que for tirado das nossas mãos, a gente não vai ter mais um papel para ler o que está escrito. Vai ser apenas aquilo que está inserido em nós. E se a Bíblia fosse tirada hoje das nossas mãos, quanto de Bíblia teria no seu coração? Essa palavra é a única palavra que nos vai manter firme para responder a esse amor e continuar inabalável diante das perseguições. A gente não vai ser perseguido por quem nós somos, por nosso eu. Nós seremos perseguidos pelo amor a Jesus e pelo seu Evangelho. Qual a recompensa, então, em responder a esse chamado? Qual a recompensa de abrir tudo, abrir mão de tudo, para seguir a Cristo e por amor ao seu Evangelho? Nesse tempo, muitos irmãos, igual nós estamos aqui, e na era vindoura, a vida eterna. Não dá para desassociar a vida eterna de uma caminhada com Cristo. Nós não vamos alcançar a vida eterna pelas nossas obras. Nós vamos alcançar a vida eterna pela nossa disposição em caminhar com Cristo todos os dias. O amor nos chama para fazer parte, junto com Pedro, com Paulo, com Tiago, com esses 2000 anos de história, de discipulado com o Senhor. E eu digo mais uma vez, e já estou finalizando,
não é frase de efeito, não é jargão. O amor me chama e eu preciso ir. Eu e a Ju temos tentado, na nossa vida, aplicar isso em todas as áreas. O amor nos chama e nos convida agora para sermos discípulos, para renunciarmos tudo por amor a Cristo. Mas o amor nos chama em todas as áreas da nossa vida, para ser mais paciente, para não ser igual a mim, né, responsivo, duro, bravo, colérico. Então, para ser mais manso, para aprender de Cristo que é manso e humilde. O amor nos chama para sermos transformados em discípulos de Jesus. E a aplicação de tudo que foi falado até agora. O louvor pode subir, por favor. A confiança nas riquezas é o maior perigo que pode corromper o nosso coração. Confiar que essas coisas que nós temos, elas são bênçãos de Deus, mas confiar nelas mais do que a Cristo, vai nos levar por um caminho de morte. O convite de Jesus é para deixarmos de ser senhores da nossa vida, de sermos o dono da nossa vida e caminharmos para que Ele seja o nosso dono, o nosso Senhor, e sermos discípulos dEle. Quando a gente aceita esse convite, esse chamado de ir, é 100% de entrega. Não tem 50-50, não tem meio termo. Não tem de segunda a sábado lá no mundo, vivendo as coisas normais, e domingo aqui na igreja. É 100% de confiança e de intensidade. No final nós teremos aquilo que o dinheiro não compra, que a traça não corrói, que o ladrão não rouba. Nós teremos a vida eterna, a coroa de Jesus Cristo em nós. Nós o veremos como Ele hoje nos vê. Nós o conheceremos como hoje nós somos conhecidos. Bem, guarda essa palavra diante do seu coração. Aceite o convite todos os dias para ser discípulo de Jesus. É uma caminhada de renúncia, sim, mas de muito mais ganho, da presença dEle todos os dias.